Agora, Dagoberto, tudo bem. O futebol tem a gente brinca, um mundo à parte, né? E às vezes tem que ser tratado como tal. Mas pegando um exemplo prático, Flamengo tem um time profissional de futebol e tem várias modalidades olímpicas. E esses atletas olímpicos com contrato, com direito de imagem, recebendo bons salários. Do ponto de vista da lei, qual é a diferença entre o atleta de futebol do Flamengo e o nadador profissional do Flamengo, ou a ginasta profissional do Flamengo? Primeiro, eu não sei se a ginasta do Flamengo tem uma relação trabalhista com o clube. Muitas vezes é uma empresa que presta serviço. Aí já começa a ter uma diferença. A relação de trabalho, existe uma relação de trabalho entre clube e atleta profissional. Tá? Sobre a égide de uma SLT, que a lei, não sei, nós vamos tocar nesse assunto. No próximo bloco, inclusive. Próximo bloco. A gente vai explicar então eu vou responder isso no próximo bloco, mas tem uma preocupação de colocar o atleta como sendo dentro de uma relação trabalhista com o clube. Agora, essa questão do nadador, que desenvolve natação e outros esportes olímpicos, aí se trata justamente no capítulo do esporte olímpico e paralímpico. Especificamente. Aí você tem aí recursos, agora também nesse projeto, que vão para a CBC, Confederação Brasileira dos Clubes, que tem aí o Confal, onde está Flamengo, Fluminense, Minas. Que são clubes até que investem nas divisões de base dos esportes olímpicos. Justamente. O Flamengo, por exemplo, não disputa o vôlei masculino e nem o feminino, mas o Flamengo tem nas suas categorias de base, eu estou citando o Flamengo, mas isso acontece em vários outros clubes que tem como forte o futebol, tem, né, lá na sua categoria de base o vôlei no infantil, no infanto-juvenil, no juvenil, o mesmo se aplica à natação, que tem o infantil, já antigamente tinha a categoria petis, que era menor ainda, quer dizer, esses clubes investem ainda. E vão receber recursos por isso, através desse projeto via CBC, que são recursos que são destinados ao Ministério dos Esportes, que serão repassados para os clubes formadores de atletas olímpicos e paralímpicos. Entre eles está aí o Fluminense, o Flamengo e vários outros. É um tema também interessante que certamente vamos debater em outras oportunidades. Vamos fazer o primeiro intervalo do Arena Sport TV e peço a você que continue participando. Eu agradeço já antecipadamente a sua participação pelo e-mail sporttv.com/arena. Estão chegando muitas mensagens. Na medida do possível colocaremos as perguntas, as questões aqui que chegam pelo e-mail e também pelo Twitter, @ArenaSportTV. Vamos para o intervalo? Na volta a gente vai falar da relação empregatícia, se podemos colocar assim, de funcionário com o patrão, do jogador de futebol com o clube que o emprega, o que muda na Lei Pelé. Na volta a gente fala sobre isso. Estamos de volta com a Arena Sport TV, que hoje debate a Lei Pelé, as alterações feitas na Lei Pelé, que rege a relação entre os clubes de futebol e os atletas profissionais de futebol no Brasil, com as presenças do consultor esportivo Dagoberto Santos, do deputado José Rocha, do PR da Bahia, relator do projeto de lei da medida provisória, que deve ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff, do Paulo César Vasconcelos e do Wagner Vilarón. Antes de mais nada, antes da gente voltar ao nosso tema aqui, um abraço para todos os cariocas do Brasil e do mundo, porque hoje é aniversário da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, 446 anos da cidade maravilhosa, palco aí de cenário de grandes momentos do esporte brasileiro, do esporte mundial, de uma Copa do Mundo, de uma final de uma Copa do Mundo em 1950, dos Jogos Pan-Americanos, será sede da Olimpíada de 2016. Então fica o abraço aqui do Arena para a cidade do Rio de Janeiro, para os fluminenses, para os cariocas, nesse dia muito importante. Nós falamos sobre a questão do clube formador no bloco anterior e vamos entrar agora no tema da relação de trabalho entre o atleta e o clube que o emprega. Antes, eu quero perguntar para o deputado e para o Dagoberto o seguinte, uma questão que veio para a gente aqui através do nosso editor, do Carlos Cereto. De repente, Wagner Vilarón, Paulo César Vasconcelos resolvem formar o Arena Futebol Clube. Criar um clube que seja apenas formador. Eles não querem competir, formar um time de futebol profissional. Eles podem formar esse clube formador e podem estar adequados a essa nova legislação, ou eles são impedidos de alguma maneira? Não, eles não são impedidos, eles têm que estar dentro das normas que foram tipificadas na lei. Mesmo sem ter um time profissional? Ele tem que disputar campeonatos oficiais. Não sei se com um time profissional ou não, eu teria que olhar. O que importa é que seja, por exemplo, a 5ª divisão do futebol paulista, mas ele tem que ser filiado à federação. É verdade. Ele tem que estar filiado a uma entidade. Ele tem que estar filiado a uma entidade de administração do esporte e disputar, no mínimo, 2 modalidades nessa
filiação. Já era assim ou se ficou assim? Já era assim. Já era assim. Então ele não precisa necessariamente, só para deixar isso muito claro, ter um time profissional. Ele precisa ter times de categorias de base inscritos na federação local, na confederação e disputando regularmente. Então é possível o cara ter um clube apenas formador. Não é contra a lei, a nova lei. O cara forma lá o Vilarón Futebol Clube com o objetivo apenas de formar jogadores e lucrar com isso. Desde que seja um clube oficial, registrado, independentemente de qual categoria ele dispute. Ele tem que estar disputando uma categoria oficial, 2 categorias oficiais dentro da federação. Pelo menos 2 categorias. Isso não pode até se transformar numa tendência no mercado do futebol, não? Não, acredito que não, porque, olha bem, o clube formador, ele não passa a ser só um clube formador. Ele é um clube que vai disputar todas as categorias dentro da federação onde ele está afiliado. Ou no mínimo 2. Ou no mínimo 2. Sim, mas para ele formar, ele vai precisar trabalhar com as 3 categorias. Ele tem que trabalhar, Senão então... chega se ele tem só, tem que ter o infantil, o juvenil e o junior. E pelo tempo de 14 aos 20 anos, ele não pode se furtar, abrir mão de uma categoria mais... Exatamente. Quer dizer que há mecanismos que podem proteger a criação de um clube apenas especulador, digamos. Para nós. Quer dizer, eu acho que o futuro do clube, do futebol, está exatamente na formação de ídolos, né? Nós estamos perdendo ídolos de uma maneira muito prematura para o futebol lá fora e a qualidade do espetáculo está na proporção da presença de ídolos. Eles é que garantem a qualidade do espetáculo. Então, quanto mais formar atletas, é investir no futuro, na sobrevivência do futebol brasileiro. E essa relação, na verdade, ela sempre existiu, né? Sempre houve o clube menorzinho, né? O clube formador, cujo interesse era um dia vender um dos seus jogadores para o clube grande. Esse clube pequenininho já não estava mais investindo na base, porque ele perdia seus O passe era bom para ele. Sim. Tá, porque ele estava perdendo para os grandes clubes jogadores que ele estava trabalhando. Ou para empresários. Ou para empresários. Exatamente. Agora não, agora ele vai ser ressarcido, vai resgatar o interesse em continuar investindo na base. Vamos passar para o próximo tema do nosso debate de hoje, que é a questão da relação de trabalho entre o atleta profissional e o clube nessas adequações propostas para serem feitas na Lei Pelé. Clubes e atletas profissionais, o nosso novo quadro para você, as principais alterações na lei. Ela define claramente direitos e obrigações do clube e do atleta. Para definir claramente é porque algo não estava muito claro na lei, é isso? O que aconteceu o seguinte, com a Lei Pelé, o atleta de futebol ele era tratado como um trabalhador comum. Então, criava-se um contencioso muito grande dentro do clube, porque o atleta poderia requerer horas extras por concentração, adicional noturno por ter jogado à noite, fim de semana remunerado, uma série de quesitos. Salubridade. Por ter jogado debaixo de chuva, coisa do tipo, porque ele era tratado como um trabalhador comum. Ele continua agora na nova lei, sobre a égide da CLT, ressalvados alguns artigos que colidem com a especificidade da função laboral do atleta. Passa a ser uma categoria especial. Por isso que é o contrato especial de trabalho desportivo. O que vale, algumas coisas valem pela CLT como se fosse um trabalhador normal e outras coisas, por exemplo, petroleiros, né? Pessoal que trabalha embarcado, tem um regime especial. Tem algum exemplo, por exemplo, do que muda, que a gente possa dar aqui, do que passa a valer para a questão do atleta profissional, nessa tipificação? Ele afasta as horas extras da concentração, adicional noturno por dias de jogos, ele quantifica a quantidade de jornada de trabalho de 44 horas, ele especifica a quantidade de dias que são permitidos por concentração, enfim, ele começa a tipificar essa atividade. Quantos dias de concentração pode agora? Se eu não me engano, no máximo 3 dias consecutivos. No de clube. Concentração. Quando ele é convocado, aí pode ser mais dias. Pré-temporada é considerada como não, concentração? Está até ressalvada a pré-temporada. Está ressalvada a pré-temporada. Também o clube tem o direito de utilizar na pré-temporada sem pagar por isso. Então aquela história do técnico que o jogo é no domingo e ele diz, não, segunda-feira, final de campeonato, todo mundo, ele vai ter que pensar 2 vezes. Ele pode até fazer, mas você vai ter que pagar, não é isso? Ou pagar ou acordar com o atleta. Ele vai ter que fazer um acordo com o clube e pagar as horas extras. Ou com o sindicato, alguma coisa assim. Agora, está fora do contrato. Como o contrato é um contrato especial de trabalho esportivo, todas as cláusulas do contrato é um acordo entre o atleta e o clube empregador. O que estiver no contrato
o clube pode exercer o direito. O que tiver no contrato, direito é do atleta. Agora, uma questão, Noriega, me permita. Como fazer para que clubes e atletas tenham conhecimento dessas modificações? Porque não creio que vai surgir um atleta que vai dizer, não, peraí, por lei eu tenho direito a, no máximo 3 dias, vocês têm direito a me deixar concentrado no máximo por 3 dias. Eu estou querendo dizer assim, como fazer com que isso chegue aos profissionais envolvidos nesse negócio? Eu acho que esse debate aqui de hoje é a oportunidade desse esclarecimento para os atletas, para os clubes tomarem conhecimento e aí a lei e ler quais são os seus direitos dos atletas. O Sindicato dos Atletas participou dessa diretamente. Inclusive o Sindicato dos Atletas e a Associação também, a Federação da Associação dos Atletas, que o Piazza é presidente. Todos eles participaram com sugestões e foram acatadas, estão bem inteirados Desculpa, deputado, uma dúvida que me ocorreu agora. 3 dias de concentração por jogo? Por semana. Por semana. Por semana. Ah, perfeito. Não, só para fazer esclarecimento, porque com um jogo 2 vezes por semana, se fosse por jogo, ele ficaria concentrado. Não, por semana. A semana No máximo 3 dias consegue. Vamos Agora, seguir não com... imagine que essas negociações com o sindicato foram tranquilas, né? foram bastante discutidas e a paciência aqui do deputado em tentar buscar o consenso tem que ser louvada, viu? Mas é interessante, porque isso precisa ser debatido. Não, e é curioso porque, por exemplo, são assuntos que, se não houver o debate, ele fica confinado a um determinado grupo, né? E aí o conhecimento sobre mudanças que aconteceram... Mas os departamentos jurídicos dos clubes são E quanto mais debate, mais legítimo. Claro, mais transparente. Enfim. Deixa de ser imposto, né? Esclarece mais, debatido e... Vamos seguir com mais adequações feitas à Lei Pelé. Essa é uma questão importante, afasta a interferência de terceiros na relação entre clube e atleta, que a gente falou um pouco sobre isso no bloco anterior. Aquele capital especulativo que eu falei, que é importante, né, para evitar que existam cláusulas onde o terceiro estabelece se o jogador vai jogar ou não, ou se o jogador deve ou não deve ser vendido. Isso para a gente exemplificar. Chega lá fulano que tem um contrato legítimo, um empresário, ou uma empresa de gerenciamento de carreiras, que tem um contrato com o jogador, que é contratado pelo clube, e na hora de negociar esse contrato ele diz o seguinte, meu jogador tem que jogar no mínimo 80 minutos por partida. E só joga, clássico ele tem que jogar os 90 minutos. Isso não pode. Eu não vi essa situação em nenhum contrato ainda, mas já vi situação em que o terceiro tem o direito de vender o jogador a qualquer momento. Mas aí... Durante a vigência do contrato. Durante a vigência do contrato. Isso, esse é um assunto, esse é bacana da gente entrar nesse tema assim. Por exemplo, qual proteção acontece pela nova lei? Acertou o contrato de 2 anos. Essa cláusula é nula. Em um mês ele pintou uma proposta, quero vender. Essa cláusula é nula. Ela é nula, não. Se o clube não tiver interesse em vender, ele não terá que vender, porque é nula a cláusula. Então só se for um acordo entre as partes, não pode constar mais do contrato. Não pode constar. Vou dar um exemplo recente para as pessoas entenderem melhor. Prático. O Jusilei. O Jusilei deixou o Corinthians, foi para a Rússia. O Corinthians, quando contratou o Jusilei, não tinha o dinheiro suficiente para bancar sozinho a contratação, pegou com alguns parceiros. Só que fez o seguinte acordo, olha, quando a proposta chegar a tanto, o Corinthians libera esse jogador. Era um acordo do Corinthians com os parceiros. E tanto é que o Corinthians vai ficar com 30% do valor. Aí tudo bem. Tudo bem. Se for uma questão, só não pode constar isso no contrato. Não, até pode constar. A questão toda é a seguinte, quando o clube não quer vender e o parceiro e o terceiro quer. Não pode ser imposto. Não pode ser imposto. Essa sempre foi, me parece que essa preocupação norteou o tempo inteiro, a questão da imposição. Da imposição. O que se quer é que haja o acordo entre o clube e o terceiro, sem dúvida. Porque muitas vezes a gente costuma até ouvir nessa questão do futebol, né? Não, se o jogador quer ir embora, não tem jeito, vai ter que vender. Não é bem assim. Não é bem assim. Aliás, vimos esse exemplo também no Santos com a história do Ganso. Né? Um litígio entre a diretoria e o grupo de investidores que queria tirar o Ganso do Santos e deu uma confusão grande.